Antes de chamar a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho, né? Para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir posteriormente. Bem, pessoal, meu nome é Valdilena Oliveira Martins, eu sou advogada civil de família e eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe. O Instituto Ressurgir Sergipe está com a série de lives, o primeiro circuito de lives do Instituto Ressurgir Sergipe. Nós fizemos o lançamento do Instituto Ressurgir Sergipe no dia 19 de agosto. Caso você se interesse, vá lá nas nossas redes sociais que você vai achar esse vídeo. Tanto tem no YouTube, você procura Ressurgir Sergipe como você acha. Tem também no Facebook, no Instagram, @Ressurgir Sergipe. Tem o Facebook, Ressurgir Sergipe também. E tem o nosso... Faltou a palavra. Nosso site. O nosso site é Instituto Ressurgir... Deixa eu ver aqui, ó, para não dizer errado. Gente, no site tem várias coisas. O site está ótimo, institutoressurgir.org. Então você vai lá no site, tem muitas informações. Tem textos, tem cartilhas, tem várias informações lá. Postagens, várias coisas que vocês vão achar super interessante. As nossas redes sociais não param, sempre estão trazendo alguma novidade, alguma coisa. Hoje mesmo teve uma postagem com referência ao autoexame, ao toque. Nós vamos abordar isso aqui com a doutora Aline, sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar sobre essa questão do câncer de mama, que o homem também pode ter câncer de mama, né? Apesar de muitos deles acharem que está acima da vida e da morte. E tem um vídeo muito bonzinho, vocês podem ir lá aqui no Instagram do Ressurgir Sergipe ou no Facebook e vocês vão ver esse vídeo, sobre o autoexame, como fazer tudo direitinho. Porque a censura não permite que apareça fazendo autoexame em mulher. Ficou super interessante. O vídeo tá ótimo lá. Então, como eu estava dizendo, nós fizemos o lançamento do Instituto Ressurgir Sergipe dia 19 de agosto. O Instituto Ressurgir Sergipe, o nome oficial é Instituto Professora Liete Oliveira Azevedo. Vá lá no nosso site, institutoressurgirsergipe.org, saber quem é a nossa homenageada, por que ela foi homenageada, conheça a nossa equipe e conheça o nosso grupo de voluntariado. Nós temos homens e mulheres que são voluntárias e voluntários do Instituto Ressurgir Sergipe. A cada mês de janeiro nós iremos abrir esse espaço para quem quiser ser voluntário ou voluntária do Instituto, e também vamos abrir espaço para parcerias com empresas, pessoas jurídicas. Por enquanto, nós só fizemos com pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições de ensino, que é muito importante. Que o nosso foco é no combate, prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Ou seja, qualquer mulher que tenha o seu direito violado pelo simples fato de ser mulher, pode procurar o Instituto Ressurgir Sergipe. Nós temos também o WhatsApp, que é 799-8852-1850. 799-8852-1850. Isso aí. Então, vamos lá. O nosso instituto, ele objetiva acolher todas as pessoas do gênero feminino que tiverem seus direitos violados ou estiverem na iminência de violar pelo simples fato de serem mulheres, violência de gênero. E essa violência de gênero pode ser uma violência doméstica familiar, pode ser importunação sexual na rua, pode ser um assédio sexual no trabalho, um assédio moral, pode ser um estupro, um abuso, então qualquer coisa. O nosso público que é atendido são mulheres de 18 a 59 anos e 11 meses. Porque abaixo de 18 é o ECA, não é a Lei Maria da Penha, e acima, e de 60 para cima, é o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, nós, mesmo assim, nós acolhemos e fazemos os encaminhamentos. O nosso público é com base em mulheres adultas, mas mesmo assim, quem quiser informação e orientação desse público que é do Estatuto da Pessoa Idosa e da criança e adolescência, do ECA, também pode nos pedir orientação, ok?
Vamos lá, vamos chamar a nossa convidada de hoje. Gente, voltando a dizer o circuito de live. Esse é o primeiro circuito de lives do Instituto Ressurgir Sergipe, que, vamos lá, iniciou dia 8 de setembro, não foi, gente? Me ajuda aí. 8 de setembro. Eu estava com isso aqui aberto no instante, já fechou. Deixa eu ver aqui. Iniciou dia 8 de setembro. O nosso circuito de lives. E aí, vou passando para vocês, só para vocês terem uma noção, né? Do que já aconteceu, do que vocês podem assistir, porque está aqui. Vocês vão assistir. Nós tivemos dia 8 de setembro uma live sobre o que eu preciso saber sobre a Lei Maria da Penha, que teve como participantes eu e Francione Gomes, que é a tesoureira do Instituto Ressurgir. Quando foi no dia 15, nós tivemos uma live como reconhecer o relacionamento abusivo, que teve como participantes Marta Soraya e Emily Carvalho. Emily é do Conselho Fiscal e Marta Soraya faz parte da Comissão de Direitos Humanos. Essa live, gente, provavelmente a gente vai repeti-la, porque houve uma série de problemas no dia, né? Vocês sabem como é a tecnologia, né? Ela é muito boa, mas a gente fica refém dela. Então, provavelmente, nós vamos repetir essa live. Para sorte de vocês, viu? Porque a live foi excelente. Ainda tem um pedacinho dela que está lá, que vocês podem assistir. Então, dia 22 de setembro, nós tivemos uma live com Adriana Lohana e Érica Leite. As duas fazem parte da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir. E o tema foi Sou LBT. E agora? A live muito boa também. Depois, gente, no dia 29, nós tivemos uma live alusiva ao Setembro Amarelo, que o Setembro Amarelo é o mês dedicado ao combate, enfrentamento, né, mais ostensivo do suicídio. Então, o tema foi Violência Doméstica e Suicídio, com a psicóloga Paula Fernanda Nascimento, que também faz parte, né, do nosso do Conselho Fiscal do nosso Instituto, e com Kátia Leles, advogada, que também é do Conselho Fiscal do nosso Instituto. Foi muito, muito boa essa live. Tudo isso você pode achar no Instagram do Instituto. E aí, gente, hoje, né? Deixa eu ver aqui se eu estou certo. 29, pronto. Então, a live de hoje é essa, cuidando da cuidadora, alusiva ao Outubro Rosa, certo? E a nossa convidada ilustríssima de hoje é a doutora Aline Barreto Sobral, médica mastologista. Então vamos lá, prepare os dedos para fazer as perguntas, porque ela está aqui hoje para responder as perguntas. Quem assistir essa live depois pergunta que não foi mencionada aqui, sem problema, entre no nosso WhatsApp, entre no nosso site, no nosso Instagram e faça essas perguntas que serão respondidas. Doutora Aline, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, Valdilene. Antes de passar a palavra para você, quero lhe agradecer a disponibilidade, que a gente sabe do corre-corre de todo mundo, né? E quero lhe agradecer a disponibilidade, é uma honra tê-la aqui. Quero que você se apresente. E aí você, depois da sua apresentação, eu queria que você fizesse um preâmbulo, né? Dessa campanha do Outubro Rosa, e depois a gente vai entrar em umas perguntas que eu já tenho aqui. Ok? Tá certo. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer, né, o seu convite carinhoso. Eu estou aqui muito feliz de poder participar. É uma responsabilidade muito grande, porque é um projeto muito bonito. Já vi as lives aí que já aconteceram e realmente muito boas. Espero que a gente consiga chegar, pelo menos, no nível dessas lives aí que foram maravilhosas, né? E me apresentando, eu sou a Aline Barreto. Como formação, eu fiz, né, ginecologia, obstetrícia, mastologia e sexualidade humana, mas hoje eu atuo mais na mastologia. E como você me pediu para a gente fazer uma introdução ao Outubro Rosa, é um mês que nos remete a essa questão, né, as ações de prevenção e de diagnóstico precoce contra o câncer de mama, né? Então, é um mês que nos traz a refletir muito sobre o autocuidado, né? Sobre a mulher se olhar mais, se observar mais, procurar ajuda quando perceber alguma alteração, buscar fazer os seus exames preventivos anuais, né? Nas mulheres acima de 40 anos, fazer sua mamografia anual e buscar se cuidar, se olhar. Então, o Outubro Rosa nos remete a isso, ao olhar para a saúde feminina,
e a mulher buscar se conhecer e se cuidar. Então, antes de eu começar as perguntas, eu quero agradecer a todo o público que nós do Ressurgir Sergipe lançamos o Instituto dia 19 de agosto e nós já temos mais de 1.000 pessoas nos seguindo. Né? Nós ficamos numa alegria ontem, fizemos até um bonezinho. Aí. Deixa eu dizer exatamente quantas pessoas tem hoje nos seguindo. Tem, deixa eu ver aqui, 1.234. Aí, 1, 2, 3, 4. Então, tem 1.234 pessoas já nos seguindo. E isso é uma prova de como informação é um dos pontos principais para a gente começar a combater qualquer mal, né? E ainda existe muita falta de informação. Então, doutora Aline, a primeira pergunta que chegou aqui para a gente foi: existe algum tipo de câncer que é contagioso? Então, o câncer, você falando do câncer de mama ou dos E o cânceres? de colo de útero, né? Que são os que têm mais ênfase nesse mês. Algum Isso. desses dois? O câncer de colo de útero, ele é transmitido basicamente por relações sexuais, né? Porque ele está diretamente associado à presença do HPV, que é um vírus transmitido através das relações sexuais, né? Grande parte dos cânceres de colo uterino tem como causa o HPV. Então, é uma coisa que, assim, facilmente prevenível, né, entre aspas, e muitas vezes a gente perde uma mulher, perde uma paciente com um câncer de colo. Isso já foi muito mais frequente, né? Hoje em dia, graças a Deus, as estatísticas estão mudando, mas é muito triste você ver uma mulher perder a vida por conta de um câncer que a gente consegue prevenir com ações de autocuidado, né? Usando uma camisinha, que é uma coisa simples, né? Sim. Um preservativo, tomando a vacina contra o HPV, né? Se cuidando, se protegendo. É uma coisa importantíssima. E o câncer de mama? O câncer de mama, a maior parte das vezes, ele é esporádico. Ele está associado a alterações genéticas, né? E alguns fatores de risco que são intrínsecos da paciente, outros ambientais, mas na maioria das vezes ele é esporádico. Muitas vezes a paciente não tem nenhum fator de risco identificável, mas ela acaba desenvolvendo um câncer de mama. Em torno de 10 a 15 pacientes a cada 100, 10 a 15 mulheres a cada 100 podem desenvolver câncer de mama, isso falando da população geral, né? Sim. Os cânceres hereditários, que estão associados à presença de uma mutação genética conhecida, esses aí são mais raros, apesar de chamarem muito a atenção, né? Sim. Por conta do histórico familiar. Mas os cânceres hereditários, eles são responsáveis por apenas 5 a 10% dos casos. Então, resumindo, eu quero esclarecer o pessoal. Às vezes a pessoa pode dizer, mas isso eu sei. Muitas coisas que a gente acredita saber, outras pessoas não sabem. Então, se a pergunta foi feita é porque alguém não sabe. Né? Então, o câncer de colo de útero e o câncer de mama não são contagiosos, né? Eles não são transmitidos, né? Então, agora já vou passar para a pergunta 10, porque ela está dentro do que você falou. Você falou do HPV, e tem uma pergunta aqui que diz assim: quem tem ou teve HPV tem maior chance de ter câncer de colo de útero? Então você acabou de responder essa pergunta. Não é transmitido pelo Passou... toque, pelo abraço. Sim. Muitas vezes existe essa questão do preconceito, né? De não querer visitar uma paciente com câncer. Essa pergunta foi feita também por causa do preconceito. Sua imagem está travada e sua voz está cortando. Mas, pelo que você está falando, não tem essa questão pelo toque, né? Não acontece. Da transmissão não é contagiosa. Aí eu perguntei sobre essa questão. Se quem tem ou teve HPV tem mais propensão a ter o câncer de colo de útero? Você me ouviu? Quem tem ou teve HPV tem mais propensão a ter câncer de colo de útero? Ah, tá. Ouvi agora. Teve HPV. Depende, na verdade, do subtipo, né? Sim. Tem vários tipos de HPV. Causar o câncer de colo de útero. Certo?
Então, o fato de ter HPV quer dizer que a pessoa vai desenvolver o câncer de colo de útero. Gente, eu quero que vocês me digam se vocês estão ouvindo a doutora Aline. Mesmo não sendo o subtipo responsável pelo câncer do colo, porque tem os subtipos que são responsáveis pelas verrugas genitais, né? Vamos ver, eu vou chamar ela aqui de novo. Então, pessoal, só repassando, viu? A primeira pergunta foi se existe esses cânceres que nós estamos trabalhando esse mês, que são câncer de colo de útero e câncer de mama, não são contagiosos. Não pega pelo toque, né? Pode abraçar, pode beijar a pessoa, não pega pelo toque, né? Pelo amor de Deus. Né? Não transmite por um beijo, não transmite por nada. E a doutora estava falando da questão do HPV, que tem os subtítulos, né? E que isso pode ser determinante para a pessoa ter câncer de colo de útero. E ela também falou que é prevenível, porque é só assim, usar as precauções, e eu queria lhe fazer essa pergunta que não quer calar, porque eu já li isso em algum lugar. É verdade que tem uma grande porcentagem de mulheres que tem câncer de colo de útero por falta de higiene básica do parceiro? Será que ela me ouviu? A falta de higiene básica do parceiro pode causar, se eu não me engano, eu vi 35%. Eu não me lembro onde foi, eu vou procurar isso. 35% dos casos causados por falta de higiene básica do parceiro. Câncer de colo de útero. De colo, sim. Porque normalmente a pessoa que não tem higiene acaba tendo relações, cuidado de usar. Então é mais fácil de transmitir nesse sentido, porque ele pode ser carreador do HPV. Sim. E como ele não tem o hábito de cuidar, de se proteger do preservativo, ele acaba transmitindo com facilidade. Pois é, eu vi isso na mesma pesquisa que fala que 85%... Eu tô ouvindo. Eu vi isso na mesma pesquisa que fala que 85% dos casos de câncer de pênis é por falta de higiene básica. Eu vi isso nessa mesma pesquisa. Terrível, terrível, eu achei. Olha, tem outra pergunta aqui, viu? Vamos lá. As pessoas dizem que o câncer de colo de útero, como você falou, tem algumas formas para prevenir, mas o câncer de mama tem como prevenir? Você já deu uma breve fala sobre isso, mas eu queria que você desse mais um detalhe sobre esses exames que a gente faz, periódicos, depois que faz 40 anos. Queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Não existe uma forma Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Prevenção 100% eficaz, prevenção primária para o câncer de mama. Sim. Porque são múltiplos fatores que influenciam, né? Fatores ambientais, fatores intrínsecos da própria genética da paciente, as próprias predisposições dessa paciente a desenvolver, né, o câncer. Mas existem algumas coisas que ajudam, pelo menos, a retardar o aparecimento da doença, ou muitas vezes evitam que a doença apareça, né? Que são atividade física regular, hábito de vida. Porque a gente sabe que quando a pessoa está acima do peso, né, com sobrepeso ou obesa, isso é fator de risco para câncer de mama. Então a gente tenta evitar alguns fatores de risco, né? Através da atividade física, alimentação saudável, que também ajuda bastante, são fatores de prevenção. A própria amamentação é um fator, né, que ajuda é um fator que diminui o risco para câncer de mama, embora a falta da amamentação não aumente esse risco, certo? Mas a amamentação é um fator de proteção. Então, era mais uma pergunta que a gente tinha aqui. Então, se eu amamentei, beleza. Mas se eu não amamentei, não quer dizer que isso é ruim. Isso não quer dizer que seu risco seja aumentado pelo ter amamentado. Exatamente. É só mais uma proteção. Quem amamentou tem mais uma proteção. Pronto, beleza, exatamente. Ótimo. Olha, a Elisângela falou aqui, enquanto você estava falando, eu falei dessas pesquisas que eu vi, né, da falta de higiene básica do homem, e ela disse, no entanto, nas farmácias só encontramos produtos sobre higiene íntima feminina. A gente não acha produto de higiene íntima masculina, né? Como se a mulher tivesse que estar limpinha, né? Isso, isso. O homem não tem obrigação. E olha, eu vou dizer,
quem trabalha com violência, porque o pessoal pensa que violência de gênero é só porrada, né? É cada relato que a gente ouve, inclusive sobre essa parte, né, de hábitos higiênicos, né, ausência de hábitos higiênicos, por pessoas que a gente não pensa, que a gente pensa que um homem que não tem hábito de higiene é um homem barbudo, feio, né, sujo. Não, às vezes é um cara aparentemente limpinho e que tem hábitos terríveis de higiene. Isso é horrível mesmo. Outra coisa, hoje foi postado no Instagram do Instituto Ressurgir Sergipe um vídeo sobre o autoexame, né, da prevenção no seio. E aí elas utilizaram no vídeo um homem, assim com o peito gordinho até, para mostrar, simular, né? O peito dele acho que é até maior do que o de muita mulher, mas peito de homem não é censurado, né? Só o peito de mulher que é censurado. O problema é o corpo da mulher, mais nada. E aí é feito o exame, o autoexame direitinho, e eu queria que você explicasse. Homem pode ter câncer de mama? Antes de entrar Sim, fica à vontade. nessa resposta, eu vou complementar falando da prevenção secundária do câncer de mama, porque a gente falou um pouco da prevenção primária, né? Mas a gente tem que lembrar da mamografia. Sim. Que é que ele não consegue evitar que o câncer apareça. Mas consegue detectar cedo e daí a gente consegue uma chance de cura maior. A gente tem uma chance de cura maior porque a gente detecta o câncer de maneira precoce. Então é uma forma de prevenção, só que se chama prevenção secundária. E agora, voltando para a questão do homem, o homem pode sim ter câncer de mama, só que é muito mais raro, praticamente um homem para cada 100, 125 mulheres, tá? Mas o homem também pode ter câncer de mama. É até mais fácil de detectar, porque como o homem normalmente tem um volume mamário muito pequeno, né? Então, ele acaba detectando de maneira mais fácil. Em contrapartida, acaba detectando o câncer também mais avançado, porque ele já detecta um nódulo palpável, né, que muitas vezes já está num estágio um pouco mais avançado e a mulher tem a chance de descobrir muito mais cedo. Então, o homem, é importante que ele se olhe, se observe, né? E na presença de qualquer mudança, assim, na pele, do tórax, ou na palpação, qualquer coisa diferente, ele tem que procurar logo também o atendimento. E o médico da mama masculina é o mastologista também, né? Entendi. Então, doutora, eu só quero repassar essa questão da prevenção primária e secundária. Eu queria que ficasse bem claro, assim, a prevenção primária e secundária do câncer de mama. Você podia repassar um pouquinho para ficar mais... Como é feita a primária e a secundária? Eu não sabia nem que tinha essa... A prevenção primária é quando a gente tenta evitar que a doença apareça. Mas para o câncer de mama, a gente não consegue fazer isso, né? Porque o câncer de mama, como eu te falei, ele é multifatorial. Então, a gente não consegue, não tem um fator, assim, uma medida 100% eficaz para evitar que ele apareça. Certo? Entendi. Certo. Aí a gente lança mão de coisas que sabe que são fatores de proteção, como a atividade física regular, né? Uma alimentação saudável, certo? A amamentação, como a gente já citou, tá? E a mamografia já entra na prevenção secundária, que a gente não evita que o câncer apareça, mas a gente consegue detectar precocemente. Então, eu vou lhe fazer aqui em público uma pergunta que eu lhe fiz no privado. A mamografia completa a ultrassom mamária ou a ultrassom mamária completa a mamografia? A ultrassom é um exame complementar. O principal exame para detectar o câncer precocemente é a mamografia. Então, a ultrassonografia, a gente lança a mão. Se tiver alguma dúvida, né, na interpretação da mamografia, aí a gente solicita uma ultrassom para poder complementar. Pronto. Beleza, tem outra pergunta aqui. Existe uma idade para começar a fazer o autoexame? Uma idade determinante? Tanto para homem como para mulher? Na verdade, a gente até nem usa mais esse termo autoexame. Porque hoje em dia o que a gente prega é o autoconhecimento. Ah, que bom. Porque antigamente, né, as mulheres ficavam nessa obrigatoriedade de fazer um autoexame perfeito, tecnicamente, né?
E isso acabava gerando muita ansiedade. Verdade. Então, o que a gente prega hoje é que a mulher se conheça, né? Que ela lance mão desse autoconhecimento, se observe mais, porque dessa forma ela consegue perceber algo que fuja do que é normal, né? Então, ela acostuma com o que é normal e acaba percebendo de maneira mais fácil aquilo que se torna diferente. Às vezes a pele começa a repuxar para dentro, começa a sair um líquidozinho pelo mamilo que não saía antes, Sim. uma mancha vermelha na pele que não tinha antes, uma úlcera na pele. Então, a mulher só percebe isso se ela tiver o hábito de se cuidar, de observar, de se olhar. Então, o autoexame, na verdade, hoje a gente indica que a mulher se conheça melhor, é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Então, isso é muito bom porque a pessoa forma uma memória, né? Uma memória do seu corpo que pode ser comparada com o que vai mudando, o que vai evoluindo. Né? Porque a gente sabe que tem um tabu muito grande com relação ao toque no corpo da mulher. Né? O próprio toque tem um tabu muito grande sobre isso, né? Que a gente é como se fosse proibida de se autotocar, todo mundo ainda vê isso, né? Com um olhar muito torto, né? Um tabu muito grande. Inclusive eu conheço uma pessoa, eu tenho um conhecido que ele tem, a mãe dele faleceu com um problema de câncer de útero porque o pai nunca deixou ela ir no ginecologista. Né? Nunca deixou, mesmo uma mulher, nunca deixou ela ir. Então, assim, tem muito essa questão, né, do policiamento do corpo feminino pelos outros. Então, agora tem que ser feito por nós mesmas. Por nós mesmos. Então, beleza. Outra coisa que eu queria saber aqui. É normal uma mulher sentir dores dos seios, eventualmente, sempre, assim, uma vez por mês, ou é normal ela sentir dores? O seio está doendo, que até o sutiã incomoda. A gente costuma até brincar que quando a mama dói, a gente fica feliz, né? Porque a dor na mama está normalmente associada a coisa boa. Não é um sintoma muito comum, não é um sinal muito associado ao câncer de mama. O câncer de mama ele é silencioso, traiçoeiro, né? E a dor mamária normalmente está associada a alterações benignas, né? A maior causa de dor mamária é a própria resposta da glândula aos hormônios que a gente produz no nosso corpo. Então, quanto mais jovem a mama feminina, né, quanto mais densa ela for, mais rica em receptores para hormônio essa mama é, e ela acaba respondendo mais aos hormônios que a gente produz no próprio corpo. Então, isso acaba causando, né? A maioria das vezes a dor está associada a achados benignos. E essa idade mínima não tem, né, para se fazer esse toque, né? Não. Pode ser... Que a gente quer que a pessoa se conheça mais, né? Então, quanto antes, melhor. Quanto antes a pessoa tem esse hábito de se observar, melhor. Olha, vou fazer uma pergunta agora com uma amiga minha que a gente, quando era adolescente, jogava basquete. E aí, basquete e handebol, você toma muita bolada. Bolada no seio, bola de handebol, então, que é uma bola que dói, dá pega. Pior do que a de basquete e a de vôlei, né? E aí, ela pediu para eu perguntar. Uma pancada no seio, decorrente de um acidente, de uma bolada, ou de uma pancada que você tomou em algum lugar, ou de uma porta que você prendeu o peito, e isso ficou lhe incomodando muito tempo. Isso pode gerar um tumor, um câncer no futuro? Não existe nada cientificamente comprovado que mostre que o trauma possa levar a câncer de mama, certo? O que a gente vê muito é aquela paciente que oportunamente descobre uma lesão na mama porque começa a observar depois do trauma. Então a mama fica dolorida, você começa a observar melhor porque ela fica roxa, você começa a palpar, né? E acaba descobrindo um caroço no local, né? Que esse caroço ele não foi causado pelo trauma, a pessoa já tinha, e o trauma, na verdade, foi uma coincidência boa, né? Que alertou para a presença daquele nódulo, tá? Mas não tem nada cientificamente comprovado de que trauma na mama possa levar a câncer. Então, outra coisa que eu queria saber. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha adolescente, a menina tem 16 anos. E ela disse, porque assim, a gente sabe que nós temos uma desproporção do lado esquerdo e do lado direito, né? Até tem aqueles programas que juntam o rosto
Quando junta dois lados direito e dois lados esquerdo, são pessoas completamente diferentes de você, né? Nós somos bem diferentes. O pé, tudo, mão, é tudo diferente. Mas ela diz que a menina dela, 16 a 17 anos, ela diz que é visível a diferença de tamanho de mama. É muito. Ela diz que parece seio de pessoas diferentes. Só de você olhar, sabe? Ela disse assim, que ela vestida, não, mas, por exemplo, ela num biquíni, ela numa roupa decotada, ela diz que é visível a diferença e a menina se incomoda muito com isso. E ela fica pensando o que é que isso pode gerar depois, se isso é normal, ela que já levou para tudo que é médico, já fez vários exames, se preocupa com isso. Ela tem medo de ficar neurótica, sem necessidade, e ao mesmo tempo se preocupa com essa diferença visível da mama da menina dela. E aí, o que é que você orientaria? Qual é a idade dela? Se eu não me engano, se eu não me engano, ela tem 16 anos, vai fazer 17 agora no fim do ano. Certo. Normalmente as assimetrias mamárias, né, são normais. A gente tem, como você falou, uma mama é sempre maior que a outra, mas isso costuma ser bem discreto, né? Em algumas meninas, numa idade muito jovem, às vezes a gente tem uma assimetria mais acentuada. Normalmente a gente espera que a mama se desenvolva mais, né? E entre os 18 e 21 anos, essa assimetria tende a atenuar, tende a melhorar. Entendi. Certo? Se não melhorar, e se isso mexer muito com a questão da autoestima, né? Se a pessoa se sentir muito incomodada, aí a gente faz uma correção através de cirurgia plástica, cirurgia estética, né? Entendi. Pronto. Mas a parte das vezes acaba atenuando com o próprio desenvolvimento mamário. Então, à Né? medida que ela for, vamos dizer, quando ela fizer 18, 19 anos, isso pode sumir, essa diferença. A tendência é diminuir essa diferença, né? Ficar mais discreta, entendeu? Que Em bom. algumas pacientes, a gente vê uma deformidade no tórax, que é uma síndrome, uma síndrome de Poland, que é a genesia do músculo peitoral. Aí, nesse caso, é muito evidente. Muitas vezes, uma das mamas nem se desenvolve, só desenvolve a outra, né? E aí, a correção já pode ser feita tão logo a menina entre na puberdade, né? Aí, espera um pouco mais para frente a questão da maturação para poder realizar a cirurgia plástica, mas ela já pode ir fazendo acompanhamento, né, com um mastologista, até para as questões psicológicas também, né, com um psicólogo. Sim. Normalmente é uma mais multidisciplinar, né, mas a maioria das assimetrias é algo que se resolve de maneira mais expectante, né? A gente espera que isso daí Suma. atenue com o passar do tempo. Outra, e ao contrário agora com meninos. Meninos que têm o biquinho, assim, o peito como se fosse um peitinho de menina, moça. Meninos assim, eu digo até adultos, homens até adultos que têm isso, que até tem vergonha de tirar a blusa em determinado lugar que está na praia e tudo, porque tem aquele peitinho como se fosse de uma menininha adolescente. O que também você recomenda com relação a isso? É a mesma coisa que acontece com a questão da assimetria mamária na menina, né? Quando é um menino nessa fase de puberdade, isso pode acontecer também. A gente chama de ginecomastia, que é a presença da mamária no homem. Isso também tende a melhorar com o passar da idade. A gente espera que até os 21 anos isso daí melhore. Mas acaba que com 16, 17 o menino já está ansioso para resolver, porque não consegue tirar a camiseta na praia, não consegue com os amigos. Né? Então a gente sempre avalia as questões psicológicas, o quanto isso está atrapalhando nas atividades diárias, na qualidade de vida, né? Para poder avaliar a correção cirúrgica estética. Ô, doutora Aline, tem uma pergunta aqui da presidente do nosso instituto, Maria Campos, ela está aqui. Obrigada, gente. Eu quero agradecer, pegar esse intervalozinho, agradecer a presença de todas e de todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Acompanhem nossas lives, né? Sigam, compartilhem, né? Divulguem aí. Ela fez uma pergunta assim: o uso de bloqueador hormonal, suspensão de menstruação, para tratamento de endometriose, causa câncer de mama? Não existem estudos que comprovem o aumento do risco do anticoncepcional isolado, porque normalmente a gente usa o anticoncepcional, né, contínuo para tratar a endometriose, e a mulher fica sem menstruar.
Hum. O uso do hormônio, do anticoncepcional nesse sentido, ou para contracepção também, isso daí não aumenta o risco para câncer de mama. Não causa malignização de nódulos pré-existentes e nem causa o surgimento do câncer. Não tem ainda um estudo que mostre que o uso do anticoncepcional isolado cause o câncer de mama, entendeu? Agora, a terapia de reposição hormonal, que é feita no climatério, né, para atenuar os sintomas, né, que surgem com a menopausa, aí sim, quando é feito acima de 5 anos, a gente vê um aumento do risco para o câncer de mama, certo? Entendi. Mas não tem estudos conclusivos que mostrem que o anticoncepcional isolado aumente o risco em relação ao risco da população geral para desenvolver o câncer de mama. Agora, associado a outros fatores de risco, a gente vê sim um incremento aí nesse risco, né, de desenvolver a doença. Pronto. Então me diga outra coisa. A gente, quando fica coroa, né, eu ouço muito isso e leio nos exames. Mama lipossubstituída. Please explique. Olha, eu vou te dizer que a mama lipossubstituída é uma coisa boa, viu, Val? E é, É uma né? coisa boa. Porque a gente consegue ver melhor a mamografia na mama lipossubstituída. É uma mama que dificilmente vai esconder alguma alteração. A gente consegue detectar mais lesões na mama lipossubstituída. E o que é isso? Né? Isso é o envelhecimento natural da mama. Com o passar dos anos, a mama vai sendo substituída por gordura, né? E a glândula vai diminuindo. E aí a gente consegue enxergar melhor na mamografia a mama que é lipossubstituída. Isso é um processo lento e gradual, tá? Tem algumas pacientes que lipossubstituem mais cedo e outras mais tarde. Tem paciente, às vezes eu pego paciente de 70 anos que tem a mama de uma menina de 20, a mama super densa, né? Uma mama super jovem. Isso acaba sendo muito da genética também, né? Constitucional. Então era isso que você terminou respondendo o que eu ia perguntar. Quer dizer que a mama que não é lipossubstituída, ela é mais densa e, consequentemente, mais difícil de ver, de avaliar. Entendi. Então, realmente, né? Menos mal, menos mal. Quem tem, por exemplo, uma pessoa que tem 50 anos, por exemplo, eu tenho 55 anos, eu tenho uma mama bem lipossubstituída. Aí eu decidi adotar uma criança. Não, mas eu faço questão de aumentar. Existe remédio para uma pessoa como eu tomar para criar o leite para amamentar essa criança? Assim, só a vontade de amamentar, né? E você colocar o bebê no peito para sugar, você pode estimular a produção do leite, a produção de secreção, digamos assim. Não necessariamente vai ser produzido um leite que tenha todo o padrão nutricional, né, adequado para a criança, tá certo? Mas vai produzir alguma secreção se você estimular. Entendi. Certo? Com a própria sucção, tá? Porque acaba aumentando o nível de prolactina, que é o que produz o leite, né? A secreção, mas a depender dos outros fatores hormonais que influenciam nessa produção e a própria maturação da mama, que acontece com o processo gestacional, né? Então, você não vai produzir o mesmo leite que produz uma paciente que gestou, né, os 9 meses, mas produz alguma secreção. Né? Não é uma coisa que a gente não vê habitualmente uma pessoa estimulando lactação, né, a partir de uma determinada idade, porque você não vai ter a produção ideal, né, de leite. Normalmente sai alguma secreção do ducto, que a gente não sabe se é de fato leite, certo? Estou entendendo, entendi. Então, entendi. Tanto é que aquelas mulheres que têm o hábito de fazer a expressão do mamilo, às vezes por ansiedade mesmo, em casa, né? Fica espremendo do peito com muita frequência para ver se vai sair alguma coisa. Essas mulheres acabam perdurando o fluxo papilar, porque elas ficam estimulando e aí aquele fluxo acaba aumentando e aí acaba se achando que aquilo ali é algo patológico, é alguma doença. Interessante, eu não sabia disso não. Por isso que eu digo, quando a gente não adianta você ficar lendo sobre certas coisas, não. Eu mesmo desenvolvo todos os sintomas do que eu leio.
Não dá É bom certo. tirar dúvida, né? É melhor aí conversar com a médica e resolver, sabe, essas questões, olha, porque não dá certo não. Né? E me diga uma coisa, no caso de um homem que ficou adulto e o peitinho dele continuou daquele jeito, não regrediu, faz o quê? Faz cirurgia? Cirurgia estética também, né? Estética. A gente Também retira a faz a cirurgia. glândula. Isso, cirurgia estética. Tem homens que desenvolvem a mama já numa idade mais avançada. Às vezes passam a vida toda com o tórax normal e lá na frente desenvolvem Sei. mama. Pode estar associado ao uso de medicação, pode estar associado a alguns tumores que são produtores de hormônio que estimulam o Hum, crescimento da mama. Então, a gente sempre faz uma investigação completa. Na maior parte das vezes, a ginecomastia é idiopática. O que é isso? Não tem nenhuma causa aparente, tá? Mas, como em alguns casos a gente pode ter algumas tumorações, né, de testículo, principalmente de sim. glândula suprarrenal, então a gente acaba investigando outras causas, né, para o surgimento da glândula feminina no homem. Entendi. Tem uma pergunta aqui. O resultado numa mamografia, impressão categoria 2B1, 2 BIRADS. A punção seria a condição, a conduta nesse caso? Punção. 2 Função. BIRADS. Seria Isso necessário na mamografia. fazer? Isso, aqui tem dizendo, na mamografia. O que é que acontece? Essa classificação de BIRADS é uma classificação que serve para nortear a conduta médica, certo? Sim. Eu vou fazer um resuminho aqui do que significa, né, cada número de BIRADS, Bom, mas vai do 0 ao 6. O do BIRAD 0 0 ao... é ao 6. Ah, 6. O BIRAD 0, ele é inconclusivo. É quando você olha a mamografia, você percebe uma alteração, mas você precisa complementar aquele exame para poder dizer o que é aquilo, tá certo? Uhum. O BIRAD-1 é exame normal, não tem nada no exame, é um exame normal. O BIRAD-2 tem alguma coisa, tem algum achado, mas é um achado 100% benigno. É o caso dessa pergunta, né? Certo. Então, no caso dela foi um BIRADS-2, a gente tem que ver o que é que tem nessa mamografia, mas o que foi visto foi um achado aí 100% benigno. Não Teoricamente, precisa de punção. não precisaria de nenhuma outra investigação, certo? Certo. Mas é importante que esse exame seja visto por um mastologista, né? Porque a gente avalia a imagem, avalia a mama na palpação, É um então tem contexto. todo um contexto. Certo. O BIRAD 3, o 3 é quando a gente tem um achado provavelmente benigno, ou seja, mais ou menos 97% de chance de benignidade. O 4 já tem alguma suspeita, certo? E o 5 é aquele que é altamente suspeito. O BIRAD 6 já é uma paciente que tem o câncer e que está fazendo um exame de controle. Por exemplo, é uma paciente que descobriu um câncer já na idade, ou já numa situação mais avançada, e aí ela precisou fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, né? Isso é um exemplo. Sim. E aí a gente pode fazer um exame de imagem para ver se esse tumor está respondendo ao tratamento, para ver se esse tumor está reduzindo. Aí, nesse caso, é um BIRAD-6, porque a gente já tem o diagnóstico e a gente sabe que aquela lesão ali é um câncer e é um exame de controle. Aí a gente classifica como 6. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, nesse intervalo eu quero agradecer as presenças de vocês. Olha, vixe, meu Deus, eu não acredito. A gente só falta 5 minutos aqui. Olha, quando o papo é bom assim, olha. Esse Instagram tem que aumentar esse tempo para 2 horas, para a gente ficar o tempo que quiser, que não é possível uma coisa dessa. Então olha, doutora, eu vou encerrar minha fala e vou deixar esses minutos com você. Olha, primeiro quero lhe agradecer os esclarecimentos aqui. Essa live vai ficar mesmo aqui. Nós vamos fazer a edição dela direitinho. Vai ficar aqui, vai servir para muita gente. Nós vamos repassar. Quero lhe agradecer, né, essa aula e essas dúvidas que a gente tira, porque essas dúvidas são constantes. Às vezes a gente diz, eu estou dizendo o óbvio, mas precisa sempre dizer o óbvio, principalmente quando se trata dessa área de saúde da mulher, que a mulher cuida de todo mundo e sempre esquece dela, né? E aí eu quero lhe agradecer mais uma vez e quero deixar agora
são exatos 4 minutos para você fazer as suas considerações finais. E muito obrigado. Vamos fazer outras lives. Vamos sim. Eu queria agradecer imensamente. Como eu te falei, eu estou muito feliz de estar aqui. Pena que já está acabando. Quero agradecer a todos e a todas que se fizeram presente aqui nessa noite com a gente. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Eu busquei usar uma linguagem mais tranquila e é como Isso. você falou, o que é óbvio para uns, muitas vezes é dúvida para outros, então a gente está aqui para esclarecer. Eu vou estar sempre à disposição. Lembrar que o Outubro Rosa é um mês que marca essas ações de prevenção, mas que a gente tem que levar essa mensagem por todos os meses do ano, né? Então, a gente tem que se observar sempre, tem que se cuidar. A gente primeiro tem que se amar para poder amar o próximo, né? É verdade. Então, cuidemos-nos umas das outras, uns dos outros, né? Vamos nos olhar, vamos nos cuidar, vamos passar essa mensagem adiante e saibam que eu estarei de vocês. Se tiver tempo para mais alguma respostinha aí, se alguém quiser perguntar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, viu? Pessoal, é Noélia, Ramos Bispos, Valéria. Pessoal, obrigado mesmo aqui. Se falou, Aline. Amigos aí muito queridos também que participaram, agradeço muito. Olha, essa Noélia, a tia Noélia é minha linda. Mora lá em Salvador. Ah, é? E está aqui com a gente agora. Eu vi o doutor William, oncologista, participou aqui também com a gente, Cris, muitos amigos queridos, Luiz, tem uma turma aí bacana que entrou, eu queria agradecer também. Muito obrigada. Nós também no Instituto Ressurgir agradecemos a todas as pessoas que estão aqui pelo Instituto, as pessoas que estão aqui, a doutora Aline, que é uma maravilhosa, prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigada a todas essas pessoas, tia Noélia, né? Ela está dizendo aqui que é fã, então tem uma sobrinha, né? Já sabe. E doutor William e todas essas outras pessoas, amigas de doutora Aline, muito obrigada pelas presenças de vocês. Então, Aline, um beijão para você, boa noite. Grande, e a gente conversa mais. Outros convites virão. Um beijo, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, obrigada, hein? Até.